prazer, né, quando nós atendemos esses convites maravilhosos, mas não deixo de ser, acima de tudo, uma grande responsabilidade, né, uma responsabilidade enorme. E nós vamos tentar, mais uma vez esta noite, não se trata de palestra, não tem que não, são apenas reflexões à luz desta divina doutrina que o Cristo deixou. Uma doutrina esclarecedora, uma doutrina de luz, de amor, de muita luta, né? Quer concluir essa luta e o que nós passamos por aqui, ela já vem lá no nosso plano reencarnatório, né? E faz parte da misericórdia divina, obviamente, que nós venhamos reencarnar simples e ignorantes, sem saber do nosso passado, sem saber das pessoas que nós convivemos em reencarnações passadas, o que se passou, que nós estamos aqui para o progresso, para o crescimento, para a nossa evolução e a do nosso próximo. Eu diria até que o tema escolhido, enquanto eu me encontrava aqui ouvindo as orações, o tema já foi praticamente exposto aqui, né? Vai ser apenas, talvez, uma complementação de tudo de bom que nós ouvimos até este momento aqui, pela nossa companheira que aqui se encontrava. Eu ainda pensava comigo, acho que vou ter pouquíssimo que falar, porque é maravilhoso. A vibração da casa, essa harmonia, ótimo. E nós vamos aproveitar tudo isso para refletir mais um pouquinho. Eu escolhi como tema das reflexões de hoje, vamos dizendo aqui. E esse tema, quando eu escolhi, ainda uma curiosidade. No dia 10 de abril de 2017, eu expus ele nesta casa pela primeira vez. Então, como a gente tem um livro, quando se lê mais de uma vez, mais nós aprendemos coisas novas e observamos coisas novas. E quem sabe, nós poderemos também, neste momento, nesta noite, tirar algo ainda de melhor. Nós temos dado o devido valor à nossa existência, ao nosso dia a dia, aos nossos compromissos, sejam eles familiares, sejam eles profissionais, sociais, onde quer que sejamos. Nós nos preocupamos em mais com as observações, em reclamar, não aceitar algumas coisas ou aceitá-las e agradecê-las. Ainda no início, na primeira oração, quando ao menos a hora que cheguei, falava-se em agradecimento. Agradecer a Jesus e agradecer a Deus, né? Por aquilo que nós temos, por aquilo que nós fazemos, e nós temos que ser um pouquinho mais, né? Por aquilo que nós passamos também, que é necessário para todos nós. Mas eu vou começar com, digamos, uma fantasia. Quem de nós, na época de criança, adolescente, numa brincadeira, numa conversa, digamos assim, descompromissada, quem não expôs a vontade de realizar um sonho? Quando éramos adolescentes ou crianças, que tinham as fadinhas, né? Que vinham, ou então depois que a gente vai crescendo, vai desenvolvendo um pouco mais, a gente falou, poderia me aparecer aqui um anjo, eu faria tal ou tal pedido a ele, não é? E tinha também aquele desenho da lâmpada mágica, né? Ele estava um esfregadinho, quando ia aparecer aquele gênio, eu quero aquele. Nós remitimos esses pensamentos para as mais diversas futilidades, não é mesmo?
uma soma grande para que pudéssemos viajar, passar o resto da vida no conforto, viajando sem preocupação nenhuma, esquecendo que não viemos aqui para isso, né? Mas fazia parte. Se encontrar um lugar paradisíaco, é tão comum a gente falar, hoje acredito que não criaria ninguém naquela ilha maravilhosa, conseguiria viver ali, né? Um verdadeiro ostracismo sozinho, mas só depois que a gente vai pensando, refletindo nessas coisas. Porque na maioria das vezes nós temos aí os jogos, né? Se eu ganhasse, eu faria tal coisa, eu realizaria tal coisa, mas sempre aquele sonho assim, enorme, materialista, né? Afinal de contas, nós somos, né? E talvez eu esteja falando de mim, somente egoísta, não é? Individualista. Nós temos tudo isso, nas nossas particularidades, na nossa existência. Então, esses sonhos, né, esses desejos, são, digamos assim, fúteis, né? Porque é muito individualista. Mas, dentro desse contexto, que aqui nos encontramos reencarnados para o progresso, para a nossa evolução. Se dentro desse contexto, esse mesmo gênio, essa fadinha, esse anjo aparecesse, se fizesse o parente, por exemplo, para um tetraplégico, que perigo ele? Qual seria o desejo, a vontade do cérebro? Qual seria o pedido do portador de uma doença incurável? A resposta é claríssima. A vida, o andar, o enxergar. Olha a diferença. Mas logo abaixo nós vamos falar sobre isso. Eles rogariam milagres, dos quais nós temos todos os dias. Falar, enxergar, caminhar, mesmo. Esses milagres é da hora que nós nos deitamos, a hora que nós nos levantamos, com a graça, a possibilidade de se dirigir aos nossos afazeres diários, ao nosso trabalho, a dirigir o nosso carro, a andar, a pensar, e assim desenvolver o lugar, alcançar os nossos objetivos e as nossas vontades, os nossos sonhos. Muitas vezes nós nos deparamos. André, mas por favor, fala um pouquinho mais alto que eu estou chegando nas palavras. Obrigado. Muitas vezes nós nos deparamos com uma pequena dificuldade em se locomover no trânsito devido ao trânsito. Nós fazemos parte dele. Nós estamos. Muitas vezes, no trabalho, uma pequena desavença, ou então aquela insatisfação com o nosso chefe, com o nosso encarregado. Mas, muitas vezes,
esquecemos de agradecer a oportunidade do emprego. A oportunidade, sim, de se ter um chefe exigente para que possamos aprender o que é exigir e como exigir. A maneira de exigir. Porque um dia nós ocuparemos também aquele cargo. Ou que seja em outro lugar. As falhas de outrem, elas não existem como as nossas, obviamente, para serem criticadas. Elas nos servem de lição para que sejam evitadas. Para que nós, ao invés de tecer o comentário, muitas vezes desairoso, por um momento que a pessoa passa, nós estamos tendo a grande oportunidade de aprender e agir de forma diferente. Isso tudo faz parte dos valores que nós damos para a nossa existência, para a nossa vida. Existem, e é muito comum, pessoas, né? É muito comum. Ai, como eu gostaria de ter olhos mais expressivos. Não, mas hoje a ciência está aí, tem uma série de coisas, de recursos, está bem. De outra cor, né? A gente está vendo aí, longe de qualquer crítica, mas nas redes sociais, pessoas que mudam a cor do olho, né? Às vezes, muitas vezes entra em situação assim, meio desesperadora com a saúde, tá? Enquanto outros só queriam enxergar. Pouco importa se a cor do olho é verde, castanho, o que for, enxergar. Muitos desejam um corpo mais magro, mais atlético, com formas mais harmoniosas, é tão comum nos dias, né, atuais, enquanto outros, nossos irmãos, nós sabemos, muitas vezes temos da família conhecidos onde, em algum lugar, que deseja apenas um corpo com saúde. E esse corpo que nós temos, nós passamos por um departamento reencarnatório no plano espiritual, nós escolhemos o nosso corpo. Aposto que em outros lugares, outras pessoas falam, eu não ia escolher esse corpo, sim, nós escolhemos sim. Vai ver que a gente não tinha opção, tinha que vir com o que sobrou, né? Vai saber. Não é? A matéria-prima talvez estivesse terminando ali. É isso aí. Então, né? Tantos reclamam, desejando serem mais altos, pernas proporcionais, mais proporcionais. Outros reclamam, é muito comum isso, meu pé é tão feio, meu pé é gordo, meu pé é comprido, meu pé é grande, meu pé é isso. Quantos dos nossos irmãos que só queriam andar? Quantos que reclamam de voz estridente? Pessoas que fazem um barulho na rua, o barulho às vezes incomoda, né? Mas ele incomoda muito mais quando nós não estamos perto. Do choro de uma criança. Enquanto grande parte desses nossos irmãos só queriam ouvir, escutar. Então, diariamente, o milagre da vida e suas riquezas oferecem os presentes que dão oportunidade de nós presenciarmos e vivenciarmos a grandiosidade das coisas de Deus que Ele nos proporciona. Que não passe pela cabeça de ninguém, né? Obviamente, que nós somos reclamões, né? Porque, olha quantos milagres
que nós temos no nosso dia a dia, na nossa existência. Ouvir o canto de um pássaro, uma música boa, olhar esses pôr de sol, que está a coisa mais linda para esses dias para trás, não é mesmo? Se apreciar, apesar de que não é crítica, é apenas observação. Um dia talvez eu fiz isso também. Mas deixar de olhar um pôr de sol, de observar a natureza, de olhar para o céu, é uma perca de tempo enorme. Deixar de apreciar essas belezas, ao mesmo tempo que quando nós nos referimos aos nossos irmãos, quando nós falamos assim, olha que canto maravilhoso desse pássaro, e ele não ouve. Olha que pôr de sol maravilhoso, e o nosso irmão não enxerga. Hoje, eu não pude fazer a minha caminhada. E aquele nosso irmão que não tem os pés, que diz assim, um caminho de mim. Qual o real valor que nós damos à nossa vida? Nós valorizamos ela mesmo? São inúmeros os milagres que nos sucedem e que poucas vezes nos damos conta. Afinal, qual foi a última vez que nós agradecemos a Deus pela saúde? Cada um, obviamente, de manhã, acordar, que bom, mais um dia, graças a Deus, mais um dia de trabalho, onde eu posso me levantar, eu posso me locomover, eu posso me alimentar, e tem o alimento. Não aquilo, a mesma coisa todo dia, ainda bem. Ela poderia ser diferente de várias maneiras. Apesar de que, se nós quisermos que ela seja diferente, quem modifica somos nós. Para melhor ou não. Depende das nossas escolhas, das nossas atitudes. Quando que nós nos lembramos de agradecer ao alto pela família, pelos amigos, por nós termos a quem amar e ser amado? Sim, é comum. Família, agradecer, cada um com as suas necessidades. Necessidades de acerto, necessidades de progresso, até porque nós não podemos ignorar que aquele nosso familiar, aquele nosso irmão pode estar pensando a mesma coisa a nosso respeito. Porque cada espírito tem a sua individualidade. Muitas vezes nós encontramos afinidades. Mas nunca devemos nos esquecer que a diversidade se faz presente, porque essa é a necessidade de acerto. Na família estão reunidos os mais necessitados de acertos. E, pela graça e misericórdia divina, eles vão chegando bem devagarzinho, aos poucos. É o primo, é a prima, é o cunhado, é a cunhada que nós também somos. Não é? Nós vamos nos aproximando gradativamente. Para misericórdia, porque se juntar tudo de uma vez, complica. Né? Complica no sentido de que não deveria ser assim. Mas às vezes é. Na maioria das vezes, por incuria da nossa parte. Pela falta de tolerância, pela falta de paciência. Na verdade, pela falta de amor que tanto necessitamos ter pelo nosso próximo. E precisamos que alguém tenha por nós também.
Quando foi que nós agradecemos pelo corpo que dispomos, pelas condições em que vivemos, pelas oportunidades que a vida nos oferece? Sempre que formos imaginar a necessidade de um grande milagre que desejamos, é necessário lembrar que estamos cercados de milagre na vida. Quantas vezes nós assim nos referimos que estamos cansados? Ah, eu estou cansado disso, eu estou cansado de ouvir aquilo, estou cansado de fazer aquilo. Quantos que desejariam ter o mesmo cansaço que nós fazemos isso? Mas por limitações, sejam elas físicas, mentais, não podem, não conseguem. Cansado da rotina, cansado de lavar um prato todos os dias, Chico já dizia: lave os seus talheres cantando, com alegria. É sinal de que tinha alimento neles. Mas nós estamos vivendo, voltando lá ali no início, né, o tempo que a beleza física é a grande preocupação, né? Nós temos aí as academias, né, cheias. Não que nós tenhamos que desprezar o corpo, absolutamente. Até porque nós temos que restituí-lo como ele nos foi dado. Quando comentamos muitas vezes, e não é crítica apenas para observação, são excessos desnecessários. Quantos artistas são questionados a respeito dos seus segredos para as artistas para se manterem belas, jovens, os artistas também, de corpo perfeito, as que buscam o mundo da moda, que desejam se tornar modelos, não medindo esforços para isso. Em nome da beleza física, homens e mulheres se submetem aos mais diversos tratamentos de clínica especializada, finais de semana em locais de repouso, e cada um tem sua fórmula especial, o seu segredo de beleza: alimentação, água, frutas, vegetais, sol, cremes, massagens, terapias, ervas, banhos, etc. Mas nós temos vários exemplos, mas eu peguei uma em particular, uma grande, eu acho, ao menos os que estão nessa tonalidade aqui, deve se lembrar desta artista, Audrey Kathleen Huston. Foi uma atriz do cinema americano, né? Ela é de origem belga, linda, conhecida internacionalmente como Audrey Hepburn, e marcou sua presença nas telas vivendo a adolescente espirituosa e sofisticada. Foi eleita a mais bonita atriz de Hollywood. Olha a quantidade de atrizes bonitas. Ela foi eleita a mais bonita. Essa premiada atriz, modelo e humanista, e se tornou embaixatriz da Unicef, sintetizou em 10 itens as suas dicas de beleza. Ela sintetizou, escreveu 10 itens sobre as dicas de beleza. A primeira dica: se desejarmos lábios atraentes, que falemos palavras de ternura. Segundo, se pretendermos ter olhos encantadores, procuremos ver sempre o lado positivo das pessoas.
todas as pessoas têm o seu lado positivo. Todas. Até o mais abjeto, o mais reprovado dos infratores das leis divinas e do homem, ele tem um lado positivo. Tenha certeza que ele defende alguém com unhas e dentes, a mãe, o pai, o filho, a esposa. Isso porque todos nós possuímos a semente do homem. Todos. Apenas ainda não permitimos que ela venha a frutificar, a desenvolver e a frutificar. O terceiro, para uma silhueta esguia, compartilhemos a nossa comida com quem tem fome. Quarto, para cabelos bonitos, permita que uma criança possa passar as suas mãos entre eles pelo menos uma vez por dia. Quinto, para a postura, caminhemos com sabedoria, pois nós nunca sabemos quando andaremos só. Sexto, nunca despreze ninguém. Muito mais do que as coisas, as pessoas devem ser restauradas, revividas, requisitadas e, acima de tudo, perdoadas. Sétimo, lembre-se que se um dia precisar de uma mão amiga, nós a encontraremos na extremidade de cada um dos nossos braços. Na medida em que nós formos envelhecendo, descobriremos que temos duas mãos. Uma para ajudar a nós e a outra para que seja estendida ao próximo. Oitavo, a beleza das pessoas não estão nas roupas que ela veste, na imagem que ela carrega, ou no penteado de seus cabelos. A beleza de uma pessoa deve ser vista nos seus olhos, pois esta é a porta de entrada para o seu coração. E o coração é onde o amor reside. Nono, a beleza de uma pessoa não está num tipo de rosto, mas a verdadeira beleza de uma pessoa está refletida na sua alma, no caminho que ela cuidadosamente dá, no carinho que ela cuidadosamente dá, na paixão que ela mostra. E finalmente, o 10º e último item, a beleza de uma pessoa cresce com o passar dos anos. Contrariamente, do que muitas vezes nós comentamos, aquela pessoa foi tão bela, tão bonita, sempre pensando no físico, quando, na verdade, a beleza está inserida na alma. A verdadeira beleza reside além da imagem física. A física é sempre passageira. E tem gente que é só casca. São muitas as almas que nós poderíamos nos referir neste momento. Muitas. Mas vamos usar como exemplo
alguém que esteve encarnado entre nós por quase 100 anos, Chico. Ficou velhinho, mas a beleza e a pureza da alma dele permaneceu por toda a vida. A verdadeira beleza é a do espírito que se irradia pelo semblante, iluminando os olhos, adoçando os gestos, modulando a luz. A verdadeira beleza resiste ao tempo, ao passar dos anos, e se expressa na meiguice do olhar, na serenidade da face, no carinho dos gestos. A verdadeira beleza é imortal. Um dia, nosso corpo se iniciou com apenas uma célula, e hoje são trilhões delas a nos oferecer a imensa oportunidade da experiência dele. No aprendizado, o ressarcimento de nossas economias morais perante a lei de Deus. Isso já é o suficiente para termos um coração pleno de gratidão. E se por acaso, um dia, nos perguntar qual o nosso desejo de milagre, como dissemos lá no início das nossas reflexões, que possamos ter a alegria de responder que nada temos a pedir, somente a agradecer, frente a tudo que a vida nos ofereceu até o dia de hoje. Então, companheiros, vamos, digamos assim, eu falo para mim. Quando a reclamação quiser tomar a dianteira, vamos segurar os nossos pensamentos, as nossas palavras, não é? Por estarmos aqui, por estarmos usufruindo do amor, da misericórdia divina, dos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus nesta oportunidade reencarnatória. Ninguém é plenamente satisfeito com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com a nossa maneira. Nós estamos aqui nos lapidando perante a providência divina. E se aqui estamos, tenho certeza que fomos nós que pedimos. Nós solicitamos. Foi muito choro para que retornássemos aqui. Foram muitas promessas. E nós precisamos corresponder a esse atendimento, a essa benéfica, a essa misericórdia que Ele nos proporciona. Agradecendo todos os dias por todas essas riquezas, e não as materiais, não que elas não sejam desejáveis, até porque depende muito do que vamos fazer com ela. Muitas vezes, esses sonhos nossos, né, de vou acertar, vou fazer isso, tal, por que isso não ocorre? Para que as nossas dívidas não aumentem. Nós podemos tomar decisões contrárias ao nosso plano existencial, não somente a nós, mas em relação àqueles que caminham juntamente conosco nesta existência.
Então, valorizar a vida faz parte deste propósito. Valorizar os nossos dias, o nosso corpo, a nossa disposição, mesmo que às vezes ela tenta nos escapar, não é? Mas rogar ao alto o amparo, o equilíbrio, o apoio, exercitando sempre a fé e o amor ao próximo, para que possamos ao menos cumprir parte daquilo a que propusemos quando aqui retornamos. E não é só essa, vai ter mais. São muitos retornos. E que possamos, nas próximas, saber valorizar muito mais esses benefícios que o alto nos concede. Com isso, nós amenizamos o nosso sofrimento. Muitas vezes, quem de nós já não se apercebeu disso? Que nós sofremos muitas vezes por antecipação, sem que nada tenha acontecido. Fé, amor, resignação e aquilo que Jesus nos ensinou. O amor ao próximo. Mesmo diante da adversidade. Nós que somos perfeitos para ninguém. E só uma frase, só para a gente fechar essa reflexão. Um dia, apenas um dia, sem um sorriso, sem um agradecimento ao alto, é um dia perdido. Vamos pensar, exercitar, refletir mais no valor que nós estamos dando à nossa vida. Valorizando aquilo. Essas foram as reflexões que eu havia reservado esta noite. Espero ter conseguido, com a ajuda do amigo que aqui se encontra, sempre, né? Intuindo, para que nós possamos discorrer sobre coisas aparentemente tão simples do nosso dia a dia, mas tão importantes, tão úteis, que às vezes, por um descuido da nossa parte, nós deixamos que isso passe desapercebido. Agradeçamos este momento, a casa, aos amigos que aqui se encontram, que nos apoiam, que nos auxiliam, a todos que sabem da particularidade de cada um, e principalmente do proveito que cada um de nós podemos tirar de lições à luz desta abençoada, desta maravilhosa doutrina que nos foi negada. Que Jesus abençoe a todos, que todos tenham uma excelente semana e que possamos nos encontrar outras vezes e principalmente prosseguir, sempre valorizando a nossa existência, sempre dando o devido valor à nossa existência e à de nossos irmãos encarnados. Paz a todos. Boa noite. Vou só dar um recadinho antes de eu fazer essa parte. A gente está fazendo ter uma rifa para ajudar a casa, porque a casa não tem nenhum tipo de fim lucrativo. Quem puder estar ajudando a gente,
É uma corrente, uma pulseira e um brinco, no valor de R$5, porque a casa vive de doações. Você está com gente, é legal tudo, só que a gente também necessita, a gente está arrecadando alguns fundos para estar deixando esse ambiente legal para vocês. Bom, agradeço a todos, quem puder ajudar a gente agradece também de coração. Gratidão a todos. Vamos encerrar essa primeira parte. Vamos para a gente na segunda parte. Vamos tratar a espiritual, a parte de saúde agora. Agradecer ao Mauro Giovanelli pelas suas lindas palavras que ele falou. A gente que, junto com o seu amigo aqui que veio falando aqui, trouxe essas palavras lindas. Então a gente tem que realmente agradecer, gente. Agradecer mesmo. Todo dia. Eu não tinha esse hábito, mas todo dia agora, primeira coisa, eu abro meu olho, eu agradeço a Deus mesmo. Deus, obrigado por mais uma chance. Eu quero ser melhor do que hoje. A gente tem que ser cada dia melhor, a gente tem que evoluir, a gente vai evoluir. Tem as pancadas da vida, a gente tem, só que a gente tem que ser forte. É isso que vai fazer a gente crescer, a gente evoluir. Então, tudo que ele falou aqui, nossa, falei, nossa, que lindo, cara, porque é uma coisa que hoje eu prego e se tornou, minha vida se tornou um pouquinho mais fácil desse jeito. Então, se torna bem mais fácil. Então, se a gente seguir os 10 itens que ele falou ali, nossa, é muito bom, porque a gente agradecer, abrir meu olho, estou enxergando, Senhor. Posso andar, posso levantar. Tanta gente querendo ouvir. Conheço tantas pessoas que não ouvem, conheço tantas pessoas que não conseguem andar. Então você não sabe a dificuldade. Tive em casa, o pai teve uma época que ele não conseguia andar, o sofrimento que a gente passou dentro de casa. Então acho que é muito gratificante isso. A gente pode andar, pode levar, pode ajudar o outro, a estender a mão para o outro. Isso é muito importante também. Isso, se a gente puder levar para o nosso lar, para os nossos amigos, os entes queridos que a gente tem, isso a vida da gente se torna um pouquinho mais fácil. Vamos encerrar agora com uma Ave Maria e um Pai Nosso para que nós pudermos passar para essa segunda parte. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja.